De onde ele vem? O que come? Dorme até tarde? Já temos algumas respostas sobre o mais famoso vírus do planeta. Corona significa coroa numa língua muito antiga chamada latim. Eles são muito, mas muito pequenos. Mesmo com o microscópio não dá para enxergar. Sim, doutora! Somos pequenininhos! Mas em compensação somos milhões! Zilhões! Oi, gente! Meu nome é Corona. Eu e meus amigos vírus e bactérias estamos espalhados pelo mundo. Nós vivemos na sua pele, roupas e brinquedos. Olá, coronavírus! É verdade, mas alguns de vocês, como seus primos gripe e resfriado comum, às vezes podem deixar as pessoas bem doentes, né? Sou obrigado a reconhecer que sim. Eu também posso deixar vocês bem mal com Covid-19. Mas espera, atualmente sou mega famoso na mídia e nas redes sociais. E não precisa ter medo, viu? É verdade, nada de medo. Muita gente tem só sintomas leves, principalmente as crianças. Mas elas podem carregar o vírus. É por isso que os pequenos estão falando com o vovô e a vovó por telefone e internet. E as escolas seguem fechadas. Sim, as crianças ajudam muito a proteger os velhinhos. Sabia que eu pulo de pessoa para pessoa pela tosse, espirro e quando alguém encosta em alguém? Daí é só coçar o nariz, os olhos e a boca que eu pá! Eu entro e me multiplico tipo pipoca na panela, sabe? Daí é importante lavar as mãos com sabonete pelo tempo que demora para cantar um parabéns para você. E quando estiverem dando aquela voltinha na rua, devem ter uma distância de mais ou menos 5 passos dos outros, tá bom? E de máscara, por favor. Bem lembrado. Mas o super segredo é outro. Tem um super segredo, doutora? Sim, senhor. O super segredo é ficar em casa. Se ficarmos em casa, não estaremos expostos ao vírus. Ai, é verdade. Se vocês ficarem em casa, eu vou ficar isoladinho e desapareço. É o meu fim. Mas, doutora, pera lá. Quando será meu desaparecimento da Terra e do Universo? Isso só depende do nosso esforço em ficar tranquilinho em casa enquanto os cientistas criam uma vacina. Mas não fica triste. Quando tudo passar, a gente vai sempre lembrar de você como o cara mais chato que já passou pela Terra. Olá, turma do terceiro ano. E aí, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem aí na casa de vocês, com seus familiares, e estejam preparados para mais um encontro do nosso componente curricular Geografia. Eu sou a professora Ana Laura da Rede Futuro VIP. Vamos lá? Hoje nós daremos início à nossa apostila 3, com a unidade 5, onde vem nos falar das ações da natureza nas paisagens, como os elementos da natureza transformam a paisagem. E também iremos entrar no nosso folclore, no nosso projeto folclore, certo? Peguem a apostila de vocês, lápis, borracha, caderno, os materiais necessários para vocês fazerem algumas observações, caso necessário. Nós sabemos que cada paisagem é diferente e os que as diferenciam são os elementos que as compõem. As paisagens, nós sabemos que elas são dinâmicas, ou seja, elas sofrem modificações a todo instante. E como elas sofrem essas modificações? Elas sofrem essas modificações com elementos da natureza, como a luz e o calor do sol, as águas dos rios, dos mares, também das chuvas, pelo vento, pelos terremotos e pelos vulcões. Vamos ver como ocorre a transformação da paisagem pela ação das águas? Então, a água ela pode modificar a paisagem de várias maneiras, pelas águas da chuva, pelo percurso dos rios, como também pela força das águas dos oceanos. Vamos olhar aí a letra dessa música Planeta Água, de Guilherme Arantes.
ela vai nos mostrar algumas ações da água. Então vamos observar aí. Água que nasce na fonte, serena do mundo e que abre um profundo grotão. Água que faz inocente, riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascatas, ronco de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lagos, no leito dos lagos. Então, nessa música, nós podemos perceber algumas ações da água, né, que transformam a paisagem. Ó, abre um profundo grotão, que é a abertura profunda em encostas ou morros produzida pela água da chuva. A água que faz inocente riacho, que formam os riachos, e deságua na corrente do ribeirão, na corrente dos rios. Essas águas dos rios continuam o seu percurso e levam a fertilidade por onde ela passa, aí mostrando o sertão. Banham as aldeias, as cidades, caem das pedras, das cachoeiras, das cascatas, ronco de trovão, pois evaporam, tornando-se chuva, que depois cai novamente no leito dos lagos. Quanta ação a água faz na natureza, não é mesmo? Modificando assim toda a sua paisagem. Vamos agora falar um pouco da ação das águas dos rios. Vamos observar alguns rios brasileiros. Vocês conhecem alguns rios brasileiros? Tia Ana Laura trouxe aqui para vocês. Vamos observar? Então vamos lá. O primeiro aí é o rio Amazonas, que é o maior rio do mundo. Olha o percurso que ele faz aí de vermelho. Estão observando? Ele percorre o norte da América do Sul, a floresta amazônica e deságua no Oceano Atlântico. Temos também o rio Tietê, que é um curso de água brasileiro e atravessa todo o estado de São Paulo, de leste a oeste, marcando a geografia urbana da cidade, e ele foi muito utilizado pelos índios. Também temos o rio Paraíba do Sul, que tem o percurso de água que banha os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e também Minas Gerais. É o rio mais importante do estado do Rio de Janeiro. Ele nasce no município de Areias, em São Paulo, e deságua em Atafona, no norte fluminense. Temos também o rio Madeira, que é um rio da bacia do rio Amazonas, que banha os estados de Rondônia e do Amazonas. Ele nasce na Cordilheira dos Andes e deságua no rio Amazonas. Vamos observar outras imagens do rio Madeira? A primeira é de uma época de bastante chuva e a segunda é em época de escassez de chuvas. Olha como a paisagem se modificou. No período de cheia e no período de seca, a paisagem ficou totalmente diferente, não é mesmo? Dá para a gente ver uma grande extensão de terra no período de seca. Também temos o Rio São Francisco. Vamos olhar o percurso dele. Olha o desenho que ele faz. Ele passa por 5 estados. Sua nascente é na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e deságua no Oceano Atlântico. No fim do período da estação chuvosa, no período de seca, podemos observar suas vazantes, chamadas de cânions, que são os vales. Com essas imagens, nós podemos perceber que a água dos rios é um elemento que pode transformar a natureza, onde a força das águas dos rios removem e carregam durante o seu percurso pequenas partículas de solo das áreas mais altas para as áreas mais baixas.
Com o tempo, esse desgaste do solo e das rochas vão formando vales profundos chamados de cânions, como nós vimos no Rio São Francisco. E outro momento que a gente pode perceber a modificação, a transformação da paisagem pela água dos rios é nos períodos de seca e cheias, onde no período de cheia, com bastante chuva, as paisagens, as áreas ficam mais alagadas. E nos períodos de seca, com a escassez de chuva, as áreas ficam mais com solo aparente, com menos água, como nós vimos no Rio Madeira. Agora nós vamos falar da água das chuvas, que também pode transformar a paisagem. Vamos olhar essa imagem aí da vegetação da Caatinga. Então, nós podemos observar essa transformação na paisagem com a primeira e a segunda imagem. A primeira imagem retrata o quê? O período de seca durante a ausência de chuvas. Já na segunda imagem, do mesmo lugar, vemos em um período de chuvas, onde a paisagem também se transforma. E qual a diferença que nós podemos observar de uma imagem para outra? Sim, a vegetação, que com a água das chuvas, a vegetação se renova e começa a florir, enquanto no período de seca, a vegetação fica com mais galhos, menos folhas, sem flores. Outra ação que nós podemos observar da água das chuvas é nas áreas mais inclinadas, como por exemplo, nos morros. Vamos observar essa imagem aí. O que acontece quando ocorrem as chuvas fortes? Elas podem provocar o deslizamento de terras, pois o solo fica o quê? Encharcado e carrega grande quantidade de terra das áreas altas para as áreas mais baixas do terreno. Agora, imaginem quando as pessoas fazem a retirada da vegetação para a construção de moradias de maneira irregular. Pois é, muito perigoso, porque com a ausência de árvores, de plantas, também com a ausência das raízes que ajudam a fixar, a segurar o solo, ocorre assim um deslizamento de terra, o que aumenta os riscos de desastres, pois com a água da chuva, um grande volume de terra desliza, levando tudo que estiver pela frente, derrubando moradias e também provocando mortes. Vamos agora falar um pouco das águas do Pantanal? Então, o Pantanal é uma extensa área localizada nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no nosso país, o Brasil, e vai até o Paraguai e a Bolívia. O Rio Paraguai e seus afluentes são os grandes canais de água que invadem os campos do Pantanal durante o verão, onde fica tudo inundado de outubro a abril, que é a época de cheia dos rios. O Pantanal é a maior planície inundada do mundo, e um tipo de vegetação presente no Pantanal é a Vitória régia, espécie nativa da nossa querida Amazônia, que nos faz lembrar o nosso folclore brasileiro, não é mesmo? Pois é, a Vitória régia é um dos personagens do nosso folclore brasileiro, e cuja lenda nos conta que havia uma indiazinha que era apaixonada pela lua e pelas estrelas e fazia várias tentativas de alcançá-las lá no céu, fazendo até uma escada de cipó, até que um dia, flutuando no rio, ela viu o quê? A imagem da lua e das estrelas refletidas na água. E o que ela imaginou? Que elas morassem nas profundezas do rio. Então ela mergulhou e nadou até onde não aguentava mais e sumiu.
E a lua ficou com pena da índiazinha e a transformou na Vitória Régia. Muito legal, né, essa lenda. Lá no Pantanal também tem uma outra lenda, tem um outro personagem muito importante, que é o Pé de Garrafa, que é um protetor da floresta contra os caçadores de animais. E nós também temos a Mãe d'Água, que é bem parecida com as sereias e gosta de sentar em uma pedra bem grande e pentear seus cabelos. E ela protege os peixes, abençoando os anzóis dos pescadores para que eles não consigam pegar os peixes. Voltando lá na Vitória Régia, vocês sabiam que as raízes da Vitória Régia é composta por um tipo de mandioca? Pois é, em suas raízes eles aproveitam os moradores e se alimentam dessa parte das raízes. E também as suas sementes. Os índios também utilizam as sementes e também utilizam um suco presente nas raízes da Vitória Régia para tingir os seus cabelos. Tá vendo? Então, a paisagem do Pantanal é muito rica, né? Tanto de flora e de fauna, com uma extensa quantidade de água, né? Bem alagada. E também tem personagens folclóricos que contam a sua história. Muito legal, não é mesmo? As águas dos oceanos também são elementos que transformam a paisagem. Vamos olhar essa imagem litorânea aí do Rio Grande do Norte. Nela nós vemos a presença das falésias, que são esses paredões que são formados pela força das ondas ao bater constantemente e por um longo período de tempo nas rochas, provocando seu desgaste. As águas dos oceanos também são responsáveis por transportar areia, formando a paisagem das praias, as paisagens litorâneas. Vamos falar da ação dos ventos? Então, vocês conseguem me dizer como que a gente pode perceber o vento no nosso dia a dia? Vamos pensar enquanto eu vou ler uma poesia para vocês que se chama Tempestade, de José de Nicola. Tempestade. O vento vem vindo veloz, voam folhas, gravetos, troncos. O trovão tronte estoura a linha do horizonte. O chiado da chuva, o cheiro da chuva, a enxurrada, o riacho, a terra rachada. Depois um azul aqui, outro ali. Em sinal de paz, um arco-íris se mostra e se desfaz. Silencia a sonora orquestra da natureza. Viram aqui algumas ações do vento? Então, nós podemos perceber o vento quando a gente solta uma pipa, quando observamos a natureza e vemos as árvores balançando, as folhas, não é mesmo? Pois é, e o vento também pode transformar a natureza, vocês sabiam? Eles transformam as paisagens. O vento, ao se deslocar, carrega partículas de areia e de outros sedimentos que se chocam contra as superfícies do relevo, que constantemente são desgastadas e ao longo do tempo são modificadas, como nós acabamos de observar nessas imagens. Também podemos observar a ação dos ventos nas paisagens com dunas, montes de areias, que se deslocam de um lugar para o outro com o vento e se acumulam e se deslocam constantemente. Assim como o vento transforma a paisagem de maneira lenta, ele também pode provocar uma transformação na paisagem de forma bem rápida, como os tornados, por exemplo, que são tempestades com ventos que giram e se deslocam em alta velocidade.
formando uma grande coluna giratória de ar, como um redemoinho, causando grandes destruições, como nós vimos aí nessas imagens. Outros agentes transformadores de paisagem são os terremotos e os vulcões, que são ações que ocorrem do interior do planeta Terra para a superfície. Enquanto a água e o vento são agentes externos que modificam, que transformam a paisagem, os terremotos e os vulcões são agentes internos, né, que vêm de dentro do planeta para fora, tornando uma modificação naquele lugar, naquela paisagem onde ele está ocorrendo. Vamos falar agora dos terremotos. Os terremotos são abalos sísmicos, movimentações passageiras que ocorrem no interior do planeta Terra, mas que nós podemos sentir aqui na superfície da Terra, não é mesmo? Ele pode acontecer de baixa intensidade, como ocorre aqui no Brasil, e também pode acontecer de forma bastante violenta, com uma grande intensidade, provocando destruição de pontes, de ruas, de estradas, de casas, como ocorrem lá no Chile e no Japão. Já os vulcões liberam magma, que é um material muito quente e denso, que é lançado pela movimentação que ocorre no interior da Terra, que causam rachaduras, lançando um magma do interior da Terra para a superfície terrestre. Esse magma, lançado pelo vulcão, é chamado de lava, que se acumula em diversas camadas, formando uma estrutura em forma de cone, que é o vulcão. E essa lava, ela é muito quente, queima tudo por onde ela passa. Lugares com vulcão em erupção, temos a Indonésia, o Japão, a República Democrática do Congo, entre outros. No Brasil, nós não temos vulcão em atividade. Nós temos vulcões que foram extintos por serem muito antigos e desgastados pela erosão, como também cobertos pela vegetação. E assim, encerramos hoje o nosso encontro do componente curricular Geografia. Eu espero que vocês tenham gostado. Revejam o vídeo, façam suas anotações. Essa unidade é muito importante e ela veio nos falar dos agentes da natureza que são transformadores de paisagem, certo? Olha, não se esqueçam de acessar nossa plataforma, de estar em dia com as aulas, das videoaulas e as aulas online, realizando os exercícios de vocês, certo? Se cuidem, bebam bastante água, lavem bastante as mãos, usem máscara se forem sair de casa, mas permaneçam em casa, é muito importante, tá bom? Usem álcool em gel, cuidem de vocês e de quem vive aí com vocês, ó. Um beijo carinhoso em cada um de vocês. Tchau! O folclore brasileiro veio da imaginação. O curupira com os pés pra trás viu um saci numa perna só. O curupira com os pés pra trás viu um saci